pessoal? Todo mundo animado para aprender a fazer uns docinhos assim bem especiais e bem fáceis? Porque não, né, gente, de complicação já basta a vida, né? Vamos partir para umas coisas mais simples, umas coisas que sejam, ó, jogo rápido e que vão agradar todo mundo. E hoje a receita é de um mousse de chocolate. Quando a gente fala em mousse de chocolate, não tem como a gente não citar a França, né, que é o berço dos doces mais sofisticados, né, os doces finos, e a mousse veio de lá. E a mousse tradicional, ela é feita com a manteiga, numa temperatura certa, levando as gemas, fazendo aquecimento, clara em neve, tem todo um procedimento e, logicamente, um resultado muito bacana. Mas, para quem não tem esse tempo todo para ficar na frente do fogão, a gente vai ensinar aqui uma mousse super rápida e super prática. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a respeito dos ovos. Nessa mousse, nós usamos o chocolate. Nós vamos usar o chocolate, aqui eu tenho as moedinhas já, né? Que é um chocolate já próprio para trabalhar. Ah, mas eu tenho tablete, eu tenho chocolate ao leite. Pode ser? Pode. Vai picar esse chocolate, colocar ali no teu refratário e ok. Nós vamos usar um creme de leite de caixinha. A mousse, ela é feita com creme de leite, o creme de leite fresco, né? Uma mousse para venda, a gente usa um creme de leite fresco. Só que assim, creme de leite fresco tem uma validade curtíssima, então se for para uma produção e venda, ok. Mas se for para você fazer, para você ter em casa, dificilmente você vai manter creme de leite fresco na sua geladeira. Então vamos usar o de caixinha mesmo, que vai dar o resultado fantástico do mesmo jeito. E nós vamos usar passas. Essas passas estão embebidas em rum. Vai fazer para criança? Tira o rum. Deixa as passas embebidas em água. Por que eu coloco rum? Porque o rum, ele quebra um pouco do excesso do doce. Tanto o rum quanto o conhaque combinam muito bem com o chocolate e eles quebram esse excesso de doce. Então eles dão aquele fundinho alcoólico, mas que não é uma coisa muito forte, é só um toque. E essas passas tendem a ficar no fundo da taça. Vou usar um pouquinho do chocolate em raspas para decoração. Você pode decorar com uma folha de menta, uma folha de hortelã, chocolate raspa, cereja, aí fica a critério de vocês. Vou usar também claras em neve. E eu gostaria de falar com vocês a respeito das claras e de toda a ciência que tem por trás de como preparar uma clara em neve no ponto certinho. Todo mundo acha que clara em neve é simplesmente botar na batedeira ou no batedor, bater até ela endurecer. Só que existem algumas técnicas que você faz para que você não tenha uma perda de albumina, para que a proteína se desdobre. O que é uma clara em neve? A clara em neve nada mais é do que a proteína do teu ovo aqui, que vai começar a fazer um desdobramento. Então ele vai fazer assim, ó, puf, 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 e vai chegar no ponto que você quer. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando abrem os ovos e vem uma membranazinha branquinha ao lado da gema. Olham aquela membrana e falam, credo, que nojo, que é isso? Não é nojento, não é nada de nojento, tá? Essa realmente é uma membrana, chama-se chalaza, e quanto mais presente ela tiver no ovo, significa que o teu ovo está mais fresco. Ela é um bom sinal. Quando você abre o teu ovo e ela está ali presente, é um bom sinal. E ela ajuda a estruturar a tua clara em neve. Então, não tirem, não joguem fora, porque ela tem a sua utilidade. Como eu falei para vocês, clara em neve é um desdobramento. Se ela é um desdobramento, e se eu coloco numa velocidade rápida, muito rápida logo de cara, ela leva um impacto e não desdobra como tem que ser. Então, para você bater uma clara em neve perfeita, você, primeiro, uma pitadinha de sal. O sal ajuda a estabilizar essa clara em neve. E aí nós vamos colocar numa velocidade mínima. Depois de um certo tempo, a gente aumenta a velocidade. Mas o primeiro desdobramento da clara é numa velocidade baixa. E assim, uma pitadinha mesmo, um trisquinho de sal. Esse é o ponto, gente. Ela não sai da colher, ó. Ela faz o pico. A gente fala de clara em pico exatamente por isso, ó.
ela não solta da colher. Então esse é o ponto que eu quero. Agora nós vamos levar o chocolate para o micro-ondas. Se você fizer esse processo no banho-maria, proteja o teu chocolate para que não respingue água, só o vapor que tem que derreter. Lá no micro-ondas, a gente vai fazendo de 30 em 30 segundos. Faz 30, para, mexe. Mais 30, para, mexe. Por quê? Ele tende a queimar no fundo e não derreter em cima. Então você tem que ajudar esse processo com a espátula. Olha, o nosso chocolate já está todo derretidinho. Agora a gente vai colocar creme de leite. E agora uma dica para a gente incorporar as claras é coloca uma parte das claras e bate para ela dar a primeira estruturada. É a clara que vai dar o ponto do aerado na nossa mousse, mas um pouquinho dela tem que ser batida na massa. Agora o restante a gente vai fazer movimento de incorporar essa clara de baixo para cima, sem bater, delicadamente misturando, porque eu não quero perder a estrutura da clara. Vocês vão mexer até que vocês percebam que toda a clara se desfez e ela foi incorporada aqui na nossa mousse. Viram como é simples? Agora é só a gente colocar nas tacinhas, esperar gelar e depois a gente faz uma decoração. É possível a gente também fazer uma mousse com um toque mais saudável e também que vai agradar, principalmente o paladar das crianças. Essa mousse de iogurte, ela é leve, ela é muito bacana para o verão e você pode misturar com as frutas frescas. Então, com essa mesma base, você faz uma mousse de morango, uma mousse de maracujá, uma mousse de limão e usando o iogurte, que é um probiótico. É uma forma de você levar um alimento mais saudável para suas crianças e elas estão achando que estão comendo um doce porque a aparência dele realmente é de mousse e fica super bonita. Aqui hoje eu vou usar o morango e eu vou aproveitar para dar uma dica sobre a questão da conservação do morango. Vocês podem ver aqui na minha mão que eu tenho um papelzinho manchadinho de morango, porque ele estava cobrindo os meus morangos. Morango é uma fruta super perecível. É uma fruta que você consegue manter no congelador. É uma fruta que você pode aproveitá-la de diversas formas se você souber conservá-la. Mas se você quiser um morango fresco, como você deve proceder? Chegou em casa, corta aquele cabinho dele verdinho, coloca na água, de preferência com a solução do hipoclorito. Ele é uma plantinha rasteira, tem contato com a terra, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar ele submerso, depois você enxágua e seca. Seca muito bem. E guarde num potinho com papelzinho embaixo, papelzinho em cima. Dessa maneira você consegue conservar o seu morango muito mais tempo na sua geladeira. Se você mantiver na caixinha que ele vem, 2, 3 dias, metade, no mínimo você vai jogar fora. Uma outra forma é você também fazer isso, cortar ou deixá-los inteiros, levar para o congelamento aberto. No caso, se você quiser que eles fiquem inteiros, põe na sua forma, forra com plástico, coloca um separadinho do outro, cobre com outro plástico e leva para o congelador até que eles empedrem. Depois você vai retirar e colocar num saquinho. Essa é uma forma legal para que você trabalhe com morangos individuais depois e não precisa ficar tirando aquele bloco de morango. Uma outra dica também, se você for usar morango para geleias, você pode já deixar ele cortadinho e sim pode congelar o bloco, aí já não tem problema. Essa mousse eu vou fazer numa versão que é uma versão mais light, é uma versão sem açúcar, né? Então ela pode ser considerada diet, porque eu não vou usar sacarose, eu vou usar sucralose, mas você em casa pode usar, por exemplo, o mel. O mel não vai ter uma grande alteração do sabor. Já o melaço, sim, o melaço vai dar um retrogosto muito forte, pode matar o sabor da fruta, mas você pode fazer com mel. Aqui eu vou usar a sucralose, e olhando para esse público que precisa desse corte do açúcar. Bem, quantidade de morangos eu costumo utilizar
umas 100, 150 gramas para uns 500 ml de iogurte. O que vai estruturar essa minha mousse? A gelatina. Então eu posso colocar a gelatina aqui direto, pegar a gelatina incolor e colocar aqui direto. Posso usar a gelatina com sabor? Gelatina com sabor não fica legal. Aqui tem que ser a gelatina incolor. Posso usar o iogurte light? Pode. Posso usar o iogurte de consistência firme? Pode. Posso usar a coalhada caseira? Perfeito. Essa é uma grande opção para você servir um iogurte de verdade para as crianças e não um produto alimentício que é aquele que vem com 500 gomas e adoçantes e espessantes e afins. Então aqui você vai servir de verdade um iogurte. Iogurte, morango. O que eu faço com a minha gelatina? Gelatina eu preciso hidratar. Então aqui eu já tenho água filtrada. Eu estou usando aqui cerca de 1 colher de sopa, que é o que vem no nosso pacotinho. Você já compra a gelatina de 12 gramas e agora eu vou levar ao micro-ondas para derreter. Lembrando que se a gelatina for fervida, ela vai perder a capacidade de gelificação, então ela não pode ferver. Se você for fazer esse processo também no banho-maria, você tem que observar a questão da temperatura. Ela ficou líquida, retirou, tá pronto. No micro-ondas você vai colocar tipo 3 segundos, 4 segundos, retira, mexe, observa. Então aqui tem que ser um jogo rápido. Então, gente, a nossa mousse já foi batida e a questão do uso do adoçante, ele é opcional. Você pode adoçar com o mel. Se você quiser adoçar com o mel, aí você teria que bater o mel junto com a fruta e com a gelatina. O adoçante você pode colocar no final. Eu costumo usar a sucralose para preparos frios. Tem gente que gosta da fruta, que gosta de sentir o sabor da fruta e não tem o hábito de comer coisas mais doces. Então, o uso do adoçante ou do mel fica a critério de você que está fazendo aí a sua mousse. Ela fica bem mais molinha do que a mousse de chocolate, que vai a clara em neve, que tem toda a gordura de chocolate para estruturar, mas ela vai passar por um processo de gelificação, certo? Então ela vai endurecer, mas ela requer um pouquinho mais de tempo de geladeira. Então a decoração a gente só deixa para depois, para o final mesmo, quando for servir. Bem, como vocês podem ver, a nossa mousse ficou super estruturada, só levando para a refrigeração ela já chega no ponto e a decoração fica cargo de vocês. Usem a criatividade, usem raspas de chocolate, usem granulado, usem gotas, usem cereja, aí é com vocês.